Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou falar um pouco hoje sobre inteligência artificial, passado, presente e futuro. Primeiramente, por que eu optei por esse assunto, né? Eu acho que para a gente falar sobre o futuro, falar sobre inteligência artificial, né, que é algo que está totalmente ligado ao futuro, sobre a inovações, acho importante a gente falar sobre o passado, né? Porque o passado ele é a origem de tudo e ele faz com que a gente entenda em qual circunstância começou a demandar esse tipo de solução, que no caso é a inteligência artificial. Além disso, é importante a gente olhar para o passado, entender a origem da inteligência artificial e até para prestigiar quem foi que deu uma contribuição tão importante lá no passado e fez com que estivéssemos hoje aqui falando sobre inteligência artificial, né? Vamos lá. Primeiramente, quem sou eu, né? Eu sou o Everton Monteiro, eu sou empresário, tenho 12 anos de experiência na área de tecnologia, eu tenho atuação dentro e fora do Brasil. Além disso, pela minha experiência, por ter resolvido alguns problemas ou por ter tido contato com algumas tecnologias, eu desenvolvi algumas competências que fizeram com que os fabricantes me certificassem o meu trabalho. E dentre os fabricantes os quais eu tenho certificação, eu posso citar Oracle, IBM e Microsoft. E quais são as metas de hoje em dia, de hoje, perdão? As metas de hoje inicialmente é desmistificar a inteligência artificial. Eu quero fazer com que no final dessa conversa, não digo palestra, mas dessa conversa, a gente possa identificar no dia a dia onde há uma inteligência artificial e como ela foi criada, entendeu? Ter uma ideia, ter a base de como ela foi criada para que a gente possa verificar até as oportunidades, até onde a gente pode encaixar uma inteligência artificial. Eu falo isso porque eu acredito que muitas das profissões elas serão impactadas pela inteligência artificial. A medicina já está sendo impactada pela inteligência artificial, a engenharia já está sendo impactada pela inteligência artificial, a administração, contabilidade, enfim, várias das profissões já estão sendo impactadas pela inteligência artificial. Então é importante o quê? Que a gente consiga identificar onde a gente pode encaixar uma inteligência artificial ou até mesmo se ela já está inserida no contexto, que a gente possa identificá-la, tá ok? Vamos lá. Então, um dos nossos tópicos é mitos e verdades sobre a inteligência artificial versus a inteligência natural, como a inteligência artificial surgiu, como e por que tem evoluído, quais problemas têm sido resolvidos pela inteligência artificial, como me preparo para a inteligência artificial, o que está por vir e as oportunidades, né? Como a gente pode agarrar essas oportunidades ligadas à inteligência artificial. Bom, pessoal, ao desmistificar a inteligência artificial, eu quero que vocês compreendam uma inteligência artificial, saibam identificar quando ela é aplicada e quando ela pode ser aplicada, certo? Para isso eu vou explicar para vocês o conceito e vou explicar o processo para se criar uma inteligência artificial, tá ok? Bom, basicamente, esse é um conceito que eu acho que explica bem o que é inteligência artificial. Andreas e Michael disseram que a inteligência artificial é uma capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através da adaptação flexível, tá ok? O que seria isso? Esse desenho vai tornar bem explícito aqui o que o conceito o que o conceito quer dizer. Bom, vamos lá. Existe um passo anterior aqui que é a definição do problema, porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho, qualquer lugar serve, né? O que não é o nosso caso aqui, acho que não deveria ser o caso em nenhuma situação. Bom, o primeiro passo é você identificar o problema que você quer resolver, qual a dor que você quer resolver, certo? A partir daí você começa a selecionar dados, né? Começa a pegar a maior quantidade de informações que você puder acerca daquele problema ali que você quer resolver. A partir daí, nem sempre o dado ele é verídico, nem sempre ele tem qualidade, enfim. Então ele precisa passar por uma etapa de pré-processamento e transformação, que é onde a gente deixa o dado totalmente legível para uma inteligência artificial possa trabalhar, entendeu? A partir do momento que a gente tem uma grande quantidade de dados, ele já está adequado para uma análise, a gente submete ele a um algoritmo de inteligência artificial. Esse algoritmo, o que ele vai fazer? Com base naqueles dados, ele vai começar a verificar as correlações, entendeu? Ele vai começar a unir as informações e ver se ela faz sentido. Se a partir de um dado
através da junção com o outro, gera algum padrão, entendeu? Ele começa, a partir dos exemplos passados, de várias informações, de tudo que já ocorreu, que é o passado, ele começa a determinar padrões para que, a partir daí, você possa utilizar esse algoritmo, esse modelo criado, para poder verificar se existe algum padrão nos novos dados entrantes. Então, basicamente você pega, elenca vários dados, a partir desses dados você vai alimentar uma inteligência artificial que ela vai criar um modelo, é um modelo matemático, mas ela vai criar um modelo que, a partir daquele modelo, a partir de novos dados que você passar, submeter essa inteligência artificial, ela vai te falar qual a chance de alguma coisa ocorrer ou não. Um exemplo, eu quero criar uma inteligência artificial para identificar quando o vulcão X vai entrar em erupção, certo? Então eu passei para ela vários dados passados, de vários cenários que já ocorreram erupção e dados que não ocorreram erupção. E ela, a partir daí, começou a detectar padrões, entendeu? Começou a identificar e correlacionar as variáveis ali, correlacionar as várias informações que você passou para ela. A partir de agora, todas as informações que entram, clima, geologia, enfim, várias informações que você submete a essa rede, né, esse modelo matemático, essa inteligência artificial, ela vai falar, olha, pelos dados que você está me passando aqui, clima, geologia, época do ano, enfim, vários outros cenários, várias outras variáveis que você está me passando, há 30 anos atrás eu tive esse mesmo cenário e ocorreu uma erupção. Então, há uma grande chance de ter uma nova erupção a partir dessas informações que você está me passando. Aí, a entidade competente vai pegar essas informações e vai tomar as ações devidas. Tá ok? Então, basicamente é isso. Você sai de dados, a partir da transformação dos dados e criar um modelo matemático que vai começar a identificar padrões, você começa a gerar conhecimento. Isso que é gerar valor. O dado em si, as informações de clima, tal, ele sozinho não diz nada, mas a junção de várias informações, clima, geologia, enfim, várias outras, vai gerar um conhecimento que gera valor a alguém, entendeu? Bom, basicamente é isso. Conseguiram compreender? Vamos seguir. Bom, pessoal, agora que nós já falamos sobre inteligência artificial, né, já falamos como ela funciona, fica fácil para continuar a apresentação porque vocês sempre vão voltar naquela imagem. Sempre que eu falar de inteligência artificial, você já volta naquela imagem e já imagina, poxa, isso foi criado a partir de dados, informações, de exemplos. Alguém deu vários exemplos para essa inteligência artificial, ela a partir de agora consegue determinar padrões. Entendeu? Sempre voltem dessa forma, sempre façam essa dinâmica, porque fica mais fácil você compreender como funciona e como ela foi evoluindo, certo? Mas para a gente falar de inteligência artificial, eu vou voltar um pouco mais e vou falar o passado dela, para que a gente possa até mesmo prestigiar quem deu uma contribuição e para que estivéssemos hoje aqui falando sobre isso, e para que vocês entendam um pouco mais como ela foi evoluindo ao longo do tempo, tá ok? Vamos lá. Bom, ela não é tão nova assim, tá? A gente pensa que inteligência artificial é alguma coisa nova e não é. Em 1942, Isaac Asimov, ele era um escritor de ficção científica e ele já falava sobre robótica, entendeu? Ele até criou 3 leis que até hoje falam. Essas 3 leis que ele criou lá, elas serviam para poder controlar e limitar os robôs dele, tá ok? Limitar os comportamentos. Enfim, em 1950... Alan Turing, que é conhecido como o pai da computação, vocês podem dar uma pesquisada depois sobre o dia D e a contribuição do Alan Turing, você vai ver que ele conseguiu descriptografar as mensagens que eram trafegadas entre os alemães, e a partir daí ele conseguiu saber onde estariam os alemães, e foi conhecido como dia D, enfim, é um dia que foi um divisor de águas para a Segunda Guerra Mundial. Depois dei uma pesquisada sobre isso. Alan Turing propõe o jogo da imitação, que consiste basicamente em um operador entre um robô e uma inteligência artificial e um ser humano, o operador não conseguir saber quem respondeu alguma coisa. É a mesma coisa que uma inteligência artificial começa a responder como se fosse um humano e você não consegue detectar que aquilo é um robô, tá ok? Então, se passou desse teste, quer dizer que ela está muito próxima do ser humano, entendeu? Vamos lá. Então, aí depois, em 1956, teve uma conferência que foi considerada como essa formalização da inteligência artificial. A partir daí começou a falar, foi cunhado o termo inteligência artificial e começou a falar disso abertamente.
em vários outros aspectos, estamos aqui hoje falando sobre isso. Aí depois, em 1957, foi criado o primeiro algoritmo, o primeiro algoritmo mesmo, que simula um neurônio humano, tá? Eles já simulavam um neurônio humano em 1957, tá ok? Vamos lá. Em 1970 a 80 teve um abandono da inteligência artificial, ninguém mais falava sobre isso, até porque tinha um poder computacional muito simples e não conseguia computar aqueles algoritmos em tempo hábil. Então parecia que não terminava, que não ia terminar, entendeu? Enfim, era muito complicado computacionalmente falando, em 1970, 80, você ter um grande ganho, entendeu? Você vai ver que o poder computacional foi uma das coisas que possibilitaram hoje a gente está evoluindo tanto com a inteligência artificial. Bom, em 1887 teve o segundo abandono. Aí depois, em 1997, quem gosta de jogos, e não sei se já ouviram falar sobre o Deep Blue, que foi um robô criado pela IBM. Esse robô ele era dotado de conhecimento nas regras de xadrez. Aí colocaram esse robô para poder disputar com Kasparov, que até hoje é conhecido como o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Isso foi em 1997. Bom, eu falei em 1997, mas na realidade tem um ponto de atenção aqui. Nós tivemos dois jogos entre o Kasparov e o Deep Blue. Um em 1996, outro em 1997. Até em 1996, Kasparov estava invicto, né? Ou seja, ele não tinha perdido para ninguém. Só que, porém, no primeiro jogo com o Deep Blue, ele perdeu um jogo, entendeu? Ele perdeu uma partida. Só que ele no final ganhou de 4-2. Show. Beleza, Kasparov 1-0. Porém, nessa ocasião, o Deep Blue ele processava 100 milhões de operações, na verdade 100 milhões de jogadas em um segundo. Aí eles esperaram um ano, aí teve um incremento de capacidade, tiveram algumas melhorias no Deep Blue que fizeram com que ele começasse a processar 250 milhões de jogadas por segundo. Aí no segundo embate, né, em 1997, o Deep Blue ganhou o jogo de 3,5 por 2,5. Ou seja, foi a primeira vez que um robô, né, uma inteligência artificial, ganhou de um ser humano. E ótimo. Aí nós saímos de 1997, onde o Deep Blue ganhou do Kasparov, passando por 2011, onde as redes neurais vão avançando e começa a parte de visão computacional vai melhorando ainda mais, certo? Aí depois, em 2012, é lançado as redes neurais profundas. Porém, em 2016, ainda em jogos, o AlphaGo, que é um sistema, né, computacional criado pela Google, uma empresa que foi adquirida pela Google, esse AlphaGo ele derrota o campeão do Go humano, certo? Esse campeão, que tá até aqui, ó, Lee Sedol, ele havia ganhado mundialmente 18 vezes. Era um cara que era extremamente capaz de derrotar seus oponentes. Porém, o AlphaGo, ele, diferente do Deep Blue, ele era bem mais avançado, né? Há um gap de tempo aí, que houveram várias melhorias, e diferente do jogo xadrez, o Go é um pouco mais complexo, muito mais complexo, na verdade, porque ele tem um espectro de movimentos bem maior, e ele precisa um pouco mais de intuição do que um jogo de xadrez em si, certo? O jogo consiste em dominar o oponente, né? Fechar, dominar o oponente é uma técnica milenar, um jogo milenar, e o fato do AlphaGo ganhar do Lee Sedol fez com que a inteligência artificial ganhasse um grande peso aí. Ela ganhou muita importância porque ela não só foi tão bem computacionalmente, mas ela analisou a quantidade muito grande de movimentos em curto espaço de tempo. À medida que ela ia movimentando, ela em paralelo fazia vários movimentos e várias possibilidades até achar a melhor, entendeu? Isso aqui foi incrível. O AlphaGo ganhou de 4-1 do Lee Sedol. Existe um filme, até quem tiver curiosidade, existe um filme sobre isso. Se não me engano, é AlphaGo o nome do filme. Bom, aí nós continuamos, né? Em 2018, a inteligência artificial do Alibaba supera o humano em teste de leitura e compreensão de dados. A Alibaba, acho que todos conhecem, é uma empresa chinesa. Ela desenvolveu uma inteligência artificial que conseguia fazer a leitura de textos e responder, entendeu? Melhor que um ser humano.
entendeu? Aí ela teve grande notoriedade em 2018. Em 2019, existe um algoritmo, criaram um algoritmo lá nos Estados Unidos que fez uma prova do ensino médio dos Estados Unidos e tirou, se não me engano, 80%. Qual é a vantagem disso? Diferente de um simplesmente você ser treinado por uma pergunta e resposta, coisas mais assim determinísticas, esse aqui ele fazia uma leitura, se eu não me engano, do Wikipedia, entendeu? E ele pegava lá a resposta. E o que tem complexo nisso? Imagina que uma prova do ensino médio dos Estados Unidos ele tem múltipla escolha, e dentre essas múltiplas escolhas você tem que ler o enunciado, ler todas as questões, verificar qual das questões está correta, entendeu? De acordo com o contexto do enunciado, verificar se há ou não pegadinha, analisar a sua base de dados, que no caso é o Wikipedia, no caso, verificar se a resposta correta é aquela ali. Então tem uma gama de conhecimento muito mais apurada do que os outros testes, entendeu? Isso aqui além disso tem a parte de linguagem natural, que não é simples você entender a linguagem natural, como nós nos comunicamos hoje em dia, entendeu? Esse daí foi um grande avanço e foi há um ano atrás, em 2019. Bom, falando um pouco sobre o presente da inteligência artificial, né? Isso aqui é importante, até coloquei um forte aliado, é que às vezes a gente pensa que a inteligência artificial ela vai roubar o nosso trabalho. E o que na realidade não é. A inteligência artificial ela é melhor que a gente em vários aspectos, principalmente na área computacional, matemática, ela é muito rápida para poder processar várias informações ao mesmo tempo, o que nós temos algumas limitações quanto a isso. Porém, nós temos uma série de competências que a inteligência artificial nunca vai ter, entendeu? Principalmente na área de criatividade. O que a inteligência artificial vem para agregar, ela faz com que nós estejamos sempre um passo à frente. A gente sai dos trabalhos repetitivos e a gente passa a executar trabalhos um pouco mais, como eu vou dizer, que tem um pouco mais de valor, entendeu? Você começa a pegar trabalhos um pouco que demandam da gente um pouco mais de criatividade, um pouco mais de intuição, um pouco mais de sensibilidade. Isso é o que uma máquina nunca vai ter, certo? Bom, não sei se vocês conhecem essa imagem, ela está até em inglês, mas aqui é o seguinte, é o que acontece a cada minuto em 2020. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, a cada 1 minuto, o Instagram, os usuários postam 347.222 stories. Uma outra coisa, a cada 1 minuto, o Netflix, os usuários assistem 404 mil horas de filme. Mais de 404 mil horas de filme. Além disso, o Facebook, os usuários do Facebook postam 147 mil fotos a cada 1 minuto. O Twitter recebe mais de 319 novos usuários. Entendeu? A Amazon envia mais de 6.659 encomendas, pacotes, né? Ela envia mais de 6.659 encomendas a cada minuto. Entendeu? O Instagram, por exemplo, tem mais... As páginas comerciais têm mais de 138 mil views. O que mais aqui? O Facebook trafega, assim, as pessoas comunicam mais de 150 mil mensagens por minuto. O que mais aqui que está no nosso dia a dia? O WhatsApp, as pessoas conversam a cada minuto, é trafegado a mais de 41.666.667 mensagens a cada minuto. Vocês estão entendendo como mudou essa parte de internet, como ela mudou o dia a dia? Você vai ver isso um pouco mais adiante. Mas por que isso? Não sei se você já ouviu falar do Big Data. O que é o Big Data? Na verdade, algumas pessoas falam 5 vezes, 6 vezes, mas na origem são 4 vezes, que é velocidade, volume, variedade e veracidade. Essas 4 variáveis aqui, a velocidade muito grande de se gerar dados, vocês viram no slide anterior, a quantidade de dados que é gerada numa velocidade muito grande, o volume, a quantidade, são muitos dados mesmo, a variedade, ali você vê vídeos, ali você vê gerado mensagem, texto, você vê fotos, você vê dados de dispositivos sendo gerados, dados de localização sendo gerados a todo momento, principalmente por celular, entendeu? Então, são coisas além da veracidade, né?
que você precisa analisar se os dados não são dados que não faz sentido nenhum, são dados que realmente geram valor. Então, você vê que a quantidade de dados, né, Big Data, muitos dados, são gerados, dados grandes na verdade, são gerados a todo momento e em grande quantidade. Isso fez com que a inteligência artificial e a análise de dados evoluísse bastante. Porque agora, voltando naquela imagem inicial, você tem muitos dados, você tem muitos exemplos para você poder fazer uma análise. A base de dados, as inteligências artificiais, com base nesses dados, conseguem ter mais assertividade, porque a quantidade de exemplos, a quantidade de aprendizagem que ela faz em cima desses dados é bem maior, entendeu? Por exemplo, vocês já pensaram que a Amazon quase não tem lojas físicas? Até pouco tempo atrás ela nem tinha loja física, era só o site, né, o e-commerce online que vendia por lá, e é um e-commerce gigantesco. A Uber é uma empresa gigantesca de transporte e não tem carro, não tem nenhum carro. Agora deve ter alguns carros porque está mexendo com a parte de carros autônomos também, né? O Facebook não cria conteúdos, mas é onde você vai ler conteúdo. A Amazon, o Alibaba, perdão, não possui estoque próprio, entendeu? O Airbnb não possui imóveis e é a maior rede de hospedagem do mundo. A Netflix não tem um canal de TV, o Bitcoin não é uma moeda física, ou seja, a internet está revolucionando a forma de fazer negócios. Já repararam como tudo está mudando? As coisas estão mudando, a internet tem mudado muito a forma que a gente tem vivido. Um outro exemplo do dia a dia de hoje é que eles estão trabalhando muito a parte de carros autônomos, né? Por quê? Porque sob a alegação que carros autônomos são mais seguros que nós. O carro autônomo não distrai, carro autônomo está disponível o tempo todo, carro autônomo não dorme, volante, entendeu? Além disso, você ganha tempo, né? Quem preza muito pelo tempo, que é importante, enquanto o carro está dirigindo sozinho, você pode, até um exemplo aqui, a pessoa está estudando, vai para a escola estudando, você está dirigindo, você está no trânsito, você está se estressando, você está correndo risco de dormir, de fazer qualquer coisa do tipo, se distrair por um celular, qualquer coisa, você pode estar aproveitando seu tempo de outra forma. E esses carros, a mesma forma que qualquer outra coisa, inteligência artificial, eles são dotados de inteligência que aprendem a partir de exemplos, entendeu? Então, vídeos, exemplos, uma coisa, até um desafio muito grande é passar senso de ética para esses, como que vai passar a ética, né, que o ser humano tem para um robô, entendeu? Senso de sensibilidade, como vai passar a sensibilidade para um robô para tomar uma decisão, da melhor decisão possível em determinado momento. Enfim, carros autônomos é algo que está crescendo muito, tá? Há grandes investimentos nisso na parte de inteligência artificial. Eles são cheios de sensores e esses sensores captam informações e a partir dessas informações os carros tomam uma decisão, certo? Além disso, um robô da NASA, por exemplo, que a gente já tem vários exemplos de robô da NASA, ele é cheio de sensor e esse sensor faz com que ele tome as decisões. Previamente, em terra, ele aprende, né? Ele é submetido a diversos ambientes e esses ambientes fazem com que ele aprenda como lidar com diversas situações, né? E ele tem uma inteligência artificial que faz com que ele, a partir dos dados, tome a melhor decisão em determinada circunstância, porque ele vai estar fora da Terra, não sei quantas horas da Terra, e, por exemplo, se ele está andando, ele vê um buraco, ele não pode avisar, Terra, eu estou vendo um buraco. Até chegar a mensagem aqui, ele caiu no buraco, então ele precisa tomar decisões. Ele precisa, de antemão, ter uma série de conhecimentos, ter vivenciado uma série de situações, para que lá ele possa tomar a melhor decisão possível no menor custo de tempo, para que ele não dependa, ele seja realmente autônomo. Então, para isso, ele tem uma série de dispositivos, câmeras, temperatura, enfim, raio-x, espectrômetro, enfim, uma série de sensores para ele poder trabalhar lá. Outra coisa que tem ganhado grande importância são os assistentes, né? Esses assistentes aqui, a Amazon, o Google, a Microsoft, a Apple e a Samsung, criou a Alexa, Google Assistant, Cortana, Siri, Bixby, enfim, há uma série de assistentes aqui que vai automatizando a sua casa. Você vai conversando com ele, você pergunta a ele qual é o clima, qual é a melhor... nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue perguntar quantos minutos que consegue chegar do trabalho, entendeu? Qual é o melhor caminho que deve percorrer para poder chegar ao trabalho, qual é o clima
que vai estar amanhã, enfim, pode fazer uma série de pesquisas apenas conversando. Aqui tem uma inteligência artificial muito grande que é a parte de linguagem natural, é Natural Language Processing, que é processamento de linguagem natural. Isso também é muito complexo porque você precisa estar num contexto, né? Porque você pode falar manga, fruta ou manga da camisa, por exemplo. Então você precisa saber qual contexto que você está falando para que ele te dê uma resposta correta, né? Ele consegue identificar na sua fala a sua intenção, extrair as entidades e a partir daí te direcionar para a melhor resposta, certo? Uma área que eu gosto muito é a área de análise de vídeo, né? A parte de visão computacional, onde você substitui o olho humano por câmeras, né? E essas câmeras captam as imagens e essas imagens são processadas por robôs, né? Por Deep Learning e começa a extrair coisas, né? Extrair objetos, coisas, pessoas, enfim, de uma imagem captada pela câmera. Aqui tem um exemplo, você vai ver vários exemplos nesse vídeo aqui, que é o seguinte: a câmera capta as imagens e o robô ele começa a indexar as coisas, ele começa a identificar coisas, por exemplo, pessoas, gato, animais, enfim, começa a identificar essas coisas na imagem e a partir daí ele começa a verificar qual é o horário que apareceu aquela pessoa. E quando ele indexa essa pessoa num contexto de um vídeo, você consegue buscar quando aquela pessoa se movimentou, quando um gato se mexeu, quando uma pessoa... Enfim, você começa a indexar, você começa... Uma coisa muito interessante nisso é que como você indexou, você consegue colocar todo mundo junto na mesma cena. A cena, por exemplo, que está filmando aqui, você vai ver, é a mesma câmera filmando no mesmo lugar. Só que ele pega tudo que se movimentou naquele período de tempo, né, pessoas ali que se movimentou naquele período de tempo, e coloca na mesma cena. Então você você consolida horas de vídeo em poucos minutos. Você coloca todo mundo que se movimentou em 1 hora de vídeo ou 24 horas de vídeo numa mesma cena, entendeu? Olha que exemplo. Bom, olha que exemplo legal. Aqui, imagina uma cena, né? Todo mundo que se movimentou durante o dia inteiro naquele momento. Aí ele fala assim, bom, já que eu sei quem são as pessoas, eu quero todas as bicicletas. Então ele extrai tudo e pega só as bicicletas. Aqui é a mesma cena movimentando todo mundo que se movimentou durante o dia. Aí você vê os horários. Só que tá todo mundo no mesmo horário, entendeu? Tá todo mundo na mesma cena. Aqui é um outro momento muito legal que eu gosto muito da parte de tráfego. Se eu sei que tem todos os carros aqui, me dá todos os carros vermelhos. Legal, né? Isso é muito legal. Outra coisa, eu quero saber, né, que horas que uma senhora está utilizando a cozinha. Aí vai vendo os horários que ela se levanta. Aquela cena inicial que mostra todo mundo passando, eu quero saber quem foi que fez o vandalismo. Aí você vê exatamente, depois você consegue só selecionar. Opa, tá indexado, então eu quero só esse cara de 3:22. Aí você vê exatamente o que ele está fazendo. Um outro exemplo de vandalismo, aqui colocou todos os horários aqui e viu que o cara, quem foi que fez e o horário que fez. Enfim, ele pegou as cadeiras e jogou dentro da piscina. Aqui eu quero saber quais são os horários que o rapaz da limpeza está fazendo a limpeza, certo? Aqui está todo mundo que se movimentou na mesma cena, eu quero agora extrair só o cara que faz a limpeza. Tá vendo? Muito legal isso, né? Isso aqui são exemplos de aplicações onde você faz a análise de vídeo. Você consegue indexar as coisas, identificar as coisas no vídeo e a partir daí você começa a extrair conhecimento. Entendeu? Essa aplicação eu acho muito interessante. Porque eu vi uma aplicação uma vez disso, era uma criança que se perdeu dos pais e eles pegaram uma câmera que ela possivelmente passou e fizeram... Só que eles tinham que pesquisar a hora que ela passou ali, sei lá, um dia, ela pode ter passado em qualquer horário, a pessoa teria que ficar perdendo tempo ali e ver um vídeo durante 24 horas para ver até o horário que ela passou, certo? Só que se você indexou as coisas, você fala assim, eu quero uma criança com uma blusa vermelha, que horas que ela passou? Você manda essa pesquisa, ele busca no vídeo todo, já está indexado e consolida isso, todos os horários que passaram pessoas ali. Aí você consegue identificar a criança passando ali no horário, coisa de 24 horas você consolida o vídeo em minutos. Isso é muito interessante. Além disso, eu gosto muito da inteligência artificial aplicada na saúde, né? Você tem grandes ganhos de velocidade
quando você começa a analisar vários diagnósticos, realizar vários diagnósticos, apoio a suporte à decisão, sempre, nunca substituindo o profissional, sempre utilizando a inteligência artificial como um recurso que pode apoiar a decisão de um médico, enfim, de qualquer um. Além disso, tem as partes de wearables, né? Não sei se vocês conhecem o Apple Watch, é um vestível, né? Que você pega o Apple Watch e coloca na mão, você veste. A partir daí o Apple Watch começa a coletar, o Apple Watch ou o do Samsung, enfim, qualquer um, começa a coletar informações do seu dia a dia, como está o batimento cardíaco, alguns mede glicemia, enfim. Eles começam a coletar informação do seu corpo. Imagina que você vai no médico hoje, o médico te pergunta, como é que você está se sentindo? Você lembra alguns pontos do seu dia a dia, como foi ontem ou antes de ontem, mas você não lembra como foi o seu último mês. Imagina você chegar para o médico e falar, como foi seu dia a dia? Você passa o celular para ele, o relógio para ele, ou qualquer forma, exporta aquela informação, manda para o médico sabe como tem sido a sua vida nos últimos 3 meses, entendeu? Se você tem picos de batimento cardíaco, enfim, ele começa a analisar você com maior assertividade, entendeu? Porque aqueles dados são verídicos, são dados reais, coletados de você o tempo todo, entendeu? Tem até um caso que saiu esses dias de um senhor que foi salvo por um relógio da Samsung, no caso, que ele não sabia, mas o relógio dele estava falando para ele respirar, para ele fazer alguns procedimentos, ele fez alguns, e por fim até o relógio falou assim, olha, procura um médico porque você tem risco de ter um ataque, alguma coisa assim. Foi procurar o médico, realmente ele estava com uma doença silenciosa, que normalmente ela não era silenciosa, mas ele, por ter tomado as devidas ações em tempo hábil, ele foi salvo pelo relógio, entendeu? Isso é muito interessante. Então, sempre, diagnóstico, às vezes você está fazendo um diagnóstico de câncer, então você tem uma série de exames que você vai fazer lá, de raio-x, por exemplo, você submete isso a uma inteligência artificial que detecta padrões. Você previamente testou ela, treinou ela com casos de doença e casos sem doença, né? Com câncer e sem câncer. E ele começa a determinar. Quanto ao futuro da inteligência artificial, é difícil a gente falar como vai ser o futuro. Como você viu, a inteligência artificial tem evoluído muito rápido. Apesar de existir há muito tempo, com o poder computacional, né, como ela consegue computar as coisas muito rápido, e a quantidade de dados que temos hoje e não tínhamos antigamente, faz com que o futuro seja bem promissor no que tange a inteligência artificial, né? Mas existe uma iniciativa entre uma faculdade de Tel Aviv e a faculdade de Stanford, que é saber como estaremos daqui a 10 anos. É um projeto que ele, depois até coloco o link aqui para vocês, mas ele fala de como estaremos daqui a 10 anos. Há um estudo, há muitas incertezas, há muitas informações que a gente não controla, né? Tem enfim, muita coisa que a gente não controla, por exemplo, a pandemia que estamos passando agora é algo que ninguém poderia imaginar, porém tem alguns estudos que já estão em andamento, que quando eles estiverem formulados, né, formatado, estiver dando continuidade, você vai observar grandes avanços na área de inteligência artificial. Um exemplo disso é porque a inteligência artificial, a gente já atua no Big Data, né? A gente já sabe, por exemplo, quanto uma empresa possivelmente vai faturar no ano de 2022. Você consegue prever isso, né? Você consegue trabalhar com essa previsão. Você sabe quantas pessoas, por exemplo, tem um problema que é o problema da cadeira, né? Hoje a inteligência artificial consegue falar quantas cadeiras serão vendidas por uma empresa, mas ela não consegue falar ainda quem vai comprar essa cadeira, entendeu? Então a gente está trabalhando no grande grupo, que é vender cadeiras. A gente sabe que vai vender X cadeiras o próximo mês, o próximo ano, e pronto, aí já tem um certo grau de assertividade nisso. Porém, a inteligência artificial ainda não fala quem vai comprar, entendeu? Isso que é nova onda de trabalho. Você descer a granularidade, você começar a trabalhar com grupos menores, entendeu? No detalhe. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é o seguinte, é a parte Uber, o seu carro, há um estudo que o carro da gente fica 80% parado, e então o Uber veio para poder unir a demanda
a oferta, entendeu? O Uber agora disponibiliza carros, você pode usar o carro a qualquer momento. Você não necessariamente precisa ter um carro parado. Você pode usar um carro a qualquer momento, mas você não precisa despender dinheiro para poder comprar o carro, certo? Então, ele uniu a oferta à demanda de forma mais assertiva, menos desperdício aí. Mas, além disso, quartos, por exemplo, às vezes mora uma pessoa numa casa, a casa é grande e há vários quartos disponíveis que ela poderia alugar. O que a Airbnb fez? Ele pega e torna agora a oferta disponível, certo? Para demanda. O que ela faz? Ela pega aquele quarto, você pode ofertar ele, alguém vai lá e aluga aquele quarto. O quarto não fica mais ocioso. Uniu. Mas existem outros desafios que a gente precisa atuar e que as startups, possivelmente, ou empresas vão atuar nesse segmento. Por exemplo, existe a fome e existe o desperdício, certo? Como a gente vai atuar para resolver isso? Como a gente vai atuar? Porque hoje é sabido que 50% dos alimentos são jogados fora. Alimentos frescos é pior ainda, aumenta esse percentual. Então ainda há muito desperdício. E por outro lado, há muita fome. Então a gente tem que fazer de uma forma que não haja desperdício e que termine a fome, que a fome acabe, entendeu? Então é um trabalho com a startup, certo? Uma outra atividade que precisa ser melhorada, né, que a gente vai já há estudos para atuar nesse segmento, mas é o seguinte: a inteligência artificial hoje ela funciona como uma caixa preta. A gente treina a inteligência artificial e no final ela dá uma resposta para você. Você entra com uma informação e ela te dá a resposta. Mas ela não fala por que ela está dando aquela resposta, ela não te explica, entendeu? Existe hoje até uma iniciativa que é criar uma inteligência artificial explicável, certo? É uma inteligência artificial que ela fala por que ela está inferindo aquilo. Ela fala quais correlações que ela encontrou para poder te dar aquele retorno. Isso é uma melhoria que precisa ser feita, porque às vezes a gente toma uma atitude baseada na inteligência artificial, mas ela não fala para você o que ela fez para poder chegar naquele resultado. Então, essa é uma outra atividade que o pessoal está estudando e possivelmente em 2030 a gente vai ter resposta. Além disso, tem um receio de todos, é que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Eu não diria que vai acabar com os empregos. Ela sim, alguns empregos repetitivos, ela possivelmente vai resolver essa demanda. Ela vai por si só resolver algumas demandas de emprego repetitivos. Um exemplo, sua empresa tem uma pessoa que fica respondendo informações, dúvidas, né, da comunidade, dos clientes. Isso não necessariamente precisa ser humano, pode colocar um chatbot, o chatbot responde. E o que essa pessoa ficaria desempregada? Não necessariamente. Ela pode, na verdade, o que você vai passar a fazer é pegar atividades, né, assumir atividades, responsabilidades na empresa mais nobres, não repetitivas. Atividades mais nobres, que façam você crescer e que tome todo o seu potencial, que é no caso criatividade, sensibilidade, enfim, coisas, adaptabilidade, são coisas que são tarefas que são próprias e o humano desempenha bem melhor que uma máquina, entendeu? E além disso, por exemplo, com a pandemia, a gente sabe que mudou um pouco o conceito de emprego. Você não precisa mais trabalhar, estar morando em São Paulo para trabalhar na empresa X que só está em São Paulo. Você pode estar morando no Espírito Santo e a sua empresa gigante trabalha de São Paulo. A gente tem palestrante aqui que vai falar, ele mora aqui em Vitória, mas ele atua para uma empresa de Nova York, entendeu? Isso aí mudou um pouco, não tem muito essa questão de localidade mais. Então, isso vai ficar um pouco mais espaçado. Então, você pode trabalhar para outra empresa ou haverão oportunidades mais pontuais que você vai poder trabalhar para várias empresas. Você não precisa trabalhar para a mesma empresa de 8 às 18. Você pode, entre 8 às 18, trabalhar para 5 empresas. Você faz um serviço específico, você é bom nisso, e você levanta a bandeira e as empresas vão pagar para você resolver esse tipo de problema, que você é especialista. É mais um exemplo. Bom, eu acredito que essas são as oportunidades. Há várias oportunidades no cenário de inteligência artificial, há várias oportunidades no cenário de Big Data, né, de como você fazer o dado chegar para que você possa depois analisar esse dado e gerar conhecimento, ou criar uma inteligência artificial que possa automatizar algumas ações. Enfim, há uma série de atividades que você pode tomar como oportunidade.
O ramo, inteligência artificial, hoje, você for olhar o mercado, ele está demandando profissional e não tem. Não tem. Você pode olhar a N vagas, a N possibilidades de você encontrar um emprego nessa área, porém não tem profissional capacitado. Então eu indico, caso você tenha gostado do assunto, pesquise, procure saber. O YouTube está disponível aí com vários cursos gratuitos. Você pode olhar outros cursos baratos em outros locais. Há muita documentação hoje em dia, diferente de tempos atrás, que para poder chegar a aprender, né, uma profissão, você precisava se esforçar muito mais que hoje, né, porque hoje tem muito mais material disponível para que você possa estudar. Enfim, há uma gama de oportunidades que você pode ter acesso se você estudar inteligência artificial. Quanto aos riscos, é aquilo que eu falei. Eu acredito que algumas atividades sim serão impactadas pela parte de inteligência artificial, né, atividades repetitivas principalmente. É, Porém, vão sobrar outras atividades serão criadas também a partir da inteligência artificial, outras profissões serão criadas a partir da inteligência artificial, e além disso tem a questão de um trabalho mais nobre, um trabalho mais criativo, utilizando o que o ser humano tem de melhor, né? Bom, pessoal, com base em tudo que nós conversamos aqui, vou apresentar para vocês um vídeo que eu acompanhei, que eu assisti há algum tempo atrás. Ele mostra um profissional de tecnologia que identificou uma oportunidade de aplicar a inteligência artificial para solucionar uma dor, um problema comum a muitas pessoas e já vem obtendo grandes resultados. Observe um pouco, depois a gente volta para concluir. Mês de maio está fazendo 8 anos que eu estou inserido nesse projeto, que eu estou dedicando tudo o que eu tenho, mas que basicamente eu gosto de dizer que eu estou dedicando metade da minha respiração para esse projeto que eu vou falar para vocês hoje, e que está dando resultados que nós imaginávamos que deveria acontecer, só que não com a velocidade que estão acontecendo. Há 8 anos atrás, eu fui apresentado por uma doença que até então eu não conhecia, e que é bem provável que a maior parte de nós, todos aqui, não conheçamos. Inclusive os profissionais da área médica conhecem, mas não necessariamente estão preparados ou sabem como atuar quando ela é identificada. Eu estou falando da sepse, também vulgarmente conhecido como infecção hospitalar ou sepsemia, várias outras palavras que quando não se conhece falam a respeito. Inclusive o Instituto de Pesquisa Brasileiro fez uma pesquisa ano passado e perguntou na rua se as pessoas sabiam o que era sepse. 90% delas achavam que era uma banda de rock. Esse desconhecimento é geral, e a sepse, desde que ela foi identificada como disfunção orgânica, ela já vitimou mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo. A sepse é uma doença que mata mais do que acidente de trânsito, não só no Brasil, mas no mundo todo. A cada 2 minutos, a sepse mata uma pessoa no mundo todo. E no dia 28 de maio de 2010, a sepse matou a minha filha. No dia 29 de maio, eu precisei fechar um túmulo que eu não sabia o que fazer com todo o amor e com toda a expectativa que eu construí em cima daqueles 18 dias que ela ficou conosco. A Laura nasceu no dia 10 de maio de 2010 e ela mudou a interface comigo no dia 28 de maio de 2010. E desde esse dia, eu estou dedicando absolutamente tudo que eu tenho. O meu patrimônio, casa, carro, moto, essa é a parte mais difícil, inclusive, no contexto todo. Tudo. E hoje eu dedico toda a minha vida, toda a minha energia. Hoje eu compartilho esse projeto com 25 pessoas que são completamente apaixonadas pelo que nós estamos fazendo. E hoje a Laura ela está implantada em algumas dezenas de hospitais e transacionando os dados de milhões de pacientes. E o que ela está fazendo em cada um desses hospitais é identificar qual é o paciente que tem sepse. Eu já vou explicar um pouquinho mais como ela funciona. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, entender qual é a limitação que existe nesse contexto. Se nós olharmos outras doenças, outros problemas operacionais, eles estão relacionados a gatilhos orgânicos, gatilhos biológicos. Uma pessoa que tem um problema cardíaco, ele vai ter uma insuficiência cardíaca e isso vai acionar um protocolo. A sepse não tem um gatilho biológico. Ela simplesmente reúne vários fatores
que acabam deteriorando a situação clínica do paciente, independente se é um paciente de UTI ou se é um paciente que está dentro de um leito, numa enfermaria normal. Ele corre esse risco. Aliás, qualquer um de nós corre o risco de ter uma sepse a qualquer momento. A diferença de outras doenças é que a sepse ela é completamente controlável se for visto a tempo. Se no intervalo de tempo hábil os profissionais conseguirem fazer as intervenções necessárias, pelo menos de sepse a pessoa não morre. Ela vai falecer talvez das comorbidades da sua doença, vai falecer de outros problemas, mas de sepse ela não morre. E é isso que nós estamos fazendo. Eu desenvolvi a primeira plataforma cognitiva, gerenciadoras de risco do mundo. São robôs com inteligência artificial que conectam nos bancos de dados dos hospitais, que conectam nas máquinas dos laboratórios e remotamente analisam essas informações com horas de antecedência. E fazem esse trânsito numa fração de segundos dentro do hospital e conseguem adiantar em aproximadamente 10 horas o quadro de risco da pessoa. Indica de todos os pacientes internados no hospital qual deles ou quais estão com risco de sepse. Quais deles estão com risco de estar numa deterioração clínica que vai levar essa pessoa a sepse. Hoje, 2 anos depois de nós termos ativados a Laura, que o primeiro hospital que nós ativamos o robô foi no dia 26 de julho de 2016, num hospital filantrópico de Curitiba. Aliás, o mais corajoso de todos, porque as irmãs tiveram coragem que muitos outros não tiveram, que é de trazer uma tecnologia inovadora, uma tecnologia desconhecida, mas uma tecnologia produzida aqui, brasileira, feita com amor, feita com carinho, feita com atenção, mas que é de ponta, que não deixa nada a desejar para ninguém. Elas aceitaram nós ativarmos essa tecnologia em Curitiba e desde então a Laura já salvou centenas de pessoas. E ela identifica com mais de 10 horas de antecedência quem terá esse problema. Além disso, ela está transacionando os dados de milhões de pessoas. E tudo isso com um objetivo único, que é de acelerar o diagnóstico ou a previsão de que isso está acontecendo. Nós poderíamos tratar isso de várias formas. A tecnologia na saúde não é novo. Inteligência artificial não é novo. Mas o que está por trás desse projeto é uma palavra simples, é algo relacionado àquilo que todos nós temos e damos de graça, ao amor. Eu poderia ter pegado toda aquela minha expectativa e colocado numa outra plataforma. Ou poderia ter colocado isso em outras condições, ou ter esquecido, ou tratado o luto de outras formas. Mas isso não é a perda que tem me motivado. É o amor pela Laura. E a promessa que eu fiz para ela no dia 29 de maio, de que ninguém esqueceria o nome dela nessa era, e que nenhuma mãe mais dormiria chorando por conta de uma situação totalmente controlável, está acontecendo hoje, e em breve vai ajudar muito mais pessoas no mundo todo. Então impactar 1 bilhão de vidas não é difícil, desde que você não faça com que a sua vida fique restrita a dor ou a perdas. Você dedique isso para alguém. Então, bora salvar vidas com a gente? Obrigado, pessoal. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Interessante, né? Ele pegou uma dor pessoal, viu que era uma dor que poderia ser geral, né? Que muitas pessoas podem ser acometidas por uma dor como essa. Então ele resolveu solucionar esse problema, agregar valor na solução desse problema. Basicamente o que a gente tem falado durante toda essa conversa, né? A partir dos dados que são coletados dos pacientes, ele submete a uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial correlaciona as informações, verifica se há um padrão. Se houver um padrão, ela vai gerar alertas ou vai acionar um médico para que ele tome uma devida atitude, né? Que ele tome uma ação que possa evitar. Essa atitude dele fez com que algo que demorava 13 horas para ter um diagnóstico, agora seja resolvido em 3. Isso pode estar salvando muitas vidas, pode e está salvando muitas vidas. É esse tipo de coisa, esse tipo de atitude que a gente tem que tentar observar no nosso dia a dia. Talvez há várias dessas oportunidades que a gente possa agregar a inteligência artificial e agilizar todo um processo, entendeu? E dessa forma, eu fico por aqui, me despeço, agradeço pela atenção, espero ter contribuído para você, espero ter ficado claro o que é inteligência artificial, né? Desmistificado o que é inteligência artificial. Me coloco à disposição para responder qualquer questionamento, tanto pelas redes sociais quanto por e-mail, tá ok? Muito obrigado e até breve.